Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar e agradecer o convite aqui em nome da pessoa do ministro João Oreste Dallazen, cumprimentar o professor Flávio Archel, cumprimentar meu amigo Fernando Gajardoni e os senhores aqui presentes. O tema que eu fui incumbido diz respeito à coisa julgada, que é um tema fundamental para o Estado Democrático de Direito. Fundamental porque a Constituição assegura como uma garantia que não pode ser modificada quer pela lei, quer pelo Poder Judiciário e nem mesmo pelas partes. A coisa julgada ela ganha uma relevância muito grande, portanto, do ponto de vista da segurança jurídica e compete ao ordenamento positivo estabelecer quais são os contornos da coisa julgada, porque há sistemas em que se permite a revisão de decisões ad eternum, como, por exemplo, no direito canônico, nas ações que versam sobre o estado das pessoas, é possível pedir a revisão a qualquer tempo. E, de outra forma, como é o mais comum dos sistemas, há um limite, e esse limite, a revisão da sentença, encontra justamente nos recursos estabelecidos pelo sistema para a sua modificação. Do ponto de vista do Código de Processo Civil projetado, há algumas modificações em relação à coisa julgada, algumas são modificações apenas de aperfeiçoamento do texto legal, outras são modificações que podem trazer algumas dificuldades práticas aí na interpretação e aplicação. Em primeiro lugar, há uma modificação do dispositivo que diz respeito à definição da coisa julgada. Hoje, a definição da coisa julgada está disposta no artigo 467 do Código e diz o seguinte: denomina-se coisa julgada material a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. O artigo 513 do Código projetado modifica parcialmente a redação para dizer o seguinte: denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. As modificações previstas aqui nesse dispositivo são pequenas, não chegam a alterar conceitualmente o entendimento que hoje vigora sobre a coisa julgada, mas há um aprimoramento na técnica redacional. Em primeiro lugar, modifica-se o termo onde fala o atual artigo 467 fala em eficácia da sentença, como se a coisa julgada fosse uma eficácia da sentença, um efeito da sentença, modifica-se pela expressão autoridade da sentença. Então, realmente, a coisa julgada é uma qualidade que agrega à sentença, que se torna, portanto, imutável. E aí me parece perfeita a modificação. Modifica-se também o termo sentença por decisão. E aí entra aquilo que o professor Gajardoni falou há pouco, que inclusive está alinhado ao dispositivo do Código, que diz que as decisões proferidas no curso do processo, tratadas como decisões interlocutórias, mas que podem versar sobre o mérito da causa, estão sujeitas à coisa julgada. Hoje há uma grande discussão a respeito disso, se inclusive poderia haver essa cisão da sentença, se pode haver dois momentos para proferir julgamentos de mérito, e aí entra também a discussão se há ou não a eficácia da coisa julgada sobre essa parte já decidida. E o Código ele vem aqui alinhado nesse ponto para deixar claro isso. O que faz coisa julgada é a decisão, é o gênero. Tanto faz se ela é decisão interlocutória ou é decisão final. O que importa aí não é a denominação, mas sim o conteúdo da decisão. Se é uma decisão de mérito, está sujeita, portanto, à autoridade da coisa julgada. Me parece também uma modificação bem adequada. E também aprimora o texto para excluir a parte final em que falava sobre recurso ordinário e recurso extraordinário. Então, a sentença não sujeita a recurso ordinário e extraordinário. Isso também já foi, inclusive, objeto de comentários pelo professor Barbosa Moreira, em que dizia que no nosso sistema não há recursos ordinários e extraordinários. O que há são recursos cabíveis contra as decisões, e esses recursos, claro, têm os seus limites estabelecidos pela Constituição Federal
ou pela legislação infraconstitucional, mas não há divisão como há em alguns outros sistemas, como, por exemplo, no sistema italiano, em que o recurso extraordinário é aquele cabível após o trânsito em julgado, e os recursos ordinários seriam aqueles cabíveis antes do trânsito em julgado. No nosso sistema positivo não há essa distinção e, portanto, o que, na verdade, acarreta a coisa julgada, o que conduz à formação da coisa julgada, é o não cabimento ou a não utilização de qualquer recurso. Então, seja ele ordinário ou, na denominação atual, extraordinário, isso pouco importa. O fato é que não cabe recurso, forma-se a coisa julgada. Então, aí também me parece que foi feliz o texto proposto para aprovação. Depois, há um tema mais importante que diz respeito aos limites objetivos da coisa julgada. E aqui, realmente, é talvez o tema mais relevante que eu vou tratar com os senhores. Porque hoje o Código de Processo estabelece que o que forma a coisa julgada é a parte dispositiva da sentença. E para alguma questão prejudicial ser alcançada pela formação da coisa julgada, é necessário que a parte lance mão da chamada declaratória incidental. Então, pega-se uma questão prejudicial que seria obrigatoriamente analisada, e desde que o juiz seja competente para a análise daquela questão, e essa questão prejudicial passa para a parte dispositiva, passa a ser uma questão a ser solucionada e acobertada pelo manto da coisa julgada. No projeto do Código de Processo Civil, há uma modificação bastante significativa nesse ponto, porque a ação declaratória incidental, hoje, na prática, ela é pouquíssimo utilizada. Eu, particularmente, nunca vi na prática a utilização. E acho que eu estava conversando até com o professor Fernando Gajardoni outro dia, e ele falou, eu vi uma vez na minha carreira a declaratória incidental. Então, o que a gente percebe é que é um instituto que, embora, quando veio o Código de 73, vários autores se lançaram a escrever sobre o tema, não foi um tema que vingou no Código de 73. Daí, então, o legislador propor aqui nas introduções do novo Código de Processo Civil, ele propõe que a questão prejudicial também seja alcançada pela coisa julgada. E esse foi um tema de grande discussão desde o anteprojeto, depois, quando houve aprovação no Senado, e voltou à discussão na Câmara, sobre qual seria a forma, ou a melhor forma de se alcançar a coisa julgada da questão prejudicial. Voltou-se a declaratória incidental, depois saiu. Na última redação, ao menos a que foi aprovada na Câmara dos Deputados, a declaratória incidental saiu e faz coisa julgada a questão prejudicial desde que preenchidos alguns requisitos. E esses requisitos, eles são interessantes porque, em parte, repetem os requisitos para a declaratória incidental, então exige que haja uma questão prejudicial que obrigatoriamente tenha que ser analisada pelo juiz. Então, aquela questão já seria examinada pelo juiz, de qualquer forma, para se chegar ao resultado do mérito. E, em segundo lugar, essa questão, o juiz ter competência para a apreciação dessa questão. Mas a grande introdução do Código foi, na verdade, a exigência de que essa questão tenha sido fruto de um debate efetivo, ou seja, que haja um efetivo contraditório sobre o ponto, e limita o cabimento às hipóteses em que haja revelia. Não pode haver essa coisa julgada sobre a questão prejudicial quando haja revelia, porque, evidentemente, não se terá desenvolvido um debate específico sobre aquele tema. Muito bem. Então, o legislador ele faz com que o princípio dispositivo seja mitigado, as partes não requerem mais, mas sim o próprio juiz é que determina o que fará a coisa julgada em relação à questão prejudicial. E aí, o sistema, inclusive, importou, né, foi parcialmente importado do sistema americano, que existe uma figura praticamente idêntica, que se chama collateral estoppel, em que as questões prejudiciais analisadas no corpo da sentença podem sim fazer coisa julgada, desde que haja também aí
e aí quando vai ser alegada a existência da coisa julgada, a questão já tenha a questão discutida seja idêntica, quer dizer, tem que ser questões efetivamente iguais, tenha tido oportunidade de contraditório pelas partes efetivo e tenha tido a possibilidade de produção de provas. Aqui no nosso código o sistema é igual, exigindo também a competência do juiz e limitando, também não pode haver essa formação da coisa julgada sobre a questão prejudicial quando houver uma limitação procedimental à produção de provas ou à cognição do magistrado. Nessas duas situações também está excluída a formação da coisa julgada da questão prejudicial. O sentido de aumentar o âmbito da coisa julgada é um sentido de economia. Se o juiz já vai examinar aquela matéria, se ele já vai ter que decidir aquele tema, por que não decidir com força de coisa julgada? E mais do que isso, evita que a questão volte ao judiciário e que possa haver uma decisão absolutamente contrária àquela primeira adotada. Então, se, por exemplo, discute-se a validade de um contrato e o sujeito entra com uma ação de cobrança de um determinado valor decorrente de um contrato, e se discute a validade desse contrato em contestação, saber se é válido ou não o contrato é um ponto essencial para acolher ou não a pretensão à cobrança. Muito bem, se julga-se que o contrato é inválido, bom, em outro processo que venha a ser discutido uma outra questão relativa a esse contrato não pode ser considerado válido, porque senão a gente teria duas decisões que são absolutamente distintas e antagônicas sobre o mesmo tema. Daí, então, a tentativa de aproveitamento, que, inclusive, é uma tendência do direito estrangeiro, é uma tendência de outros ordenamentos atribuir a eficácia de coisa julgada às questões prejudiciais. Então, me parece aqui essa introdução uma introdução feliz do Código. Só que o que é importante saber é o procedimento disso, porque não basta simplesmente o juiz surpreender as partes ao final do processo e dizer, olha, essa questão que você abordou num outro processo, agora já tem coisa julgada. Aqui já fez coisa julgada, porque o juiz julgou ali, não avisou ninguém, mas tem coisa julgada. Não. A parte procedimental aqui é fundamental, inclusive pelos artigos 10 e 11 do Código de Processo Civil projetado, que asseguram o princípio do contraditório. Então, aí, para que haja a coisa julgada sobre a questão prejudicial, em primeiro lugar, é preciso que o juiz alerte as partes. Diga, eu vou examinar esse tema e sobre ele vai haver a coisa julgada. As partes têm a oportunidade de se manifestar, têm a oportunidade de produzir provas a respeito daquele tema, e quando chegar no momento da sentença, o juiz julgará a questão prejudicial e, julgada a questão prejudicial, recairá também a coisa julgada. Mas essa questão prejudicial, e isso é que é importante salientar, ela tem que ser julgada expressamente. E julgar expressamente significa ser julgada no dispositivo, porque o código projetado ele mantém a ideia de que os motivos da decisão ou a verdade dos fatos não fazem coisa julgada. E aqui, então, para que haja coisa julgada sobre a questão prejudicial, é imprescindível que o juiz julgue expressamente no dispositivo, ampliando, portanto, o objeto da demanda. Essa diretriz, é importante que se diga também, ela está alinhada a toda a ideia do Código de Processo, porque a ideia do Código é uma ideia de segurança e de previsibilidade das decisões, uma das linhas, né, adotadas pelo Código. E essa previsibilidade, pelo Código, ela é adquirida, dentre outras formas, pelos precedentes. Então, há uma tentativa de vinculação do juiz aos precedentes. Julgou num caso, o outro caso é idêntico, vamos tentar aplicar aquela decisão que já foi proferida num outro processo. Muito bem, se isso vale para processos em que estão partes diferentes, quanto mais para processos em que são as mesmas partes. Então, se eu analiso uma questão prejudicial em um processo e depois aquelas mesmas partes tornam a litigar
sobre um outro pedido, uma outra perspectiva, mas aquela questão prejudicial também será examinada, nada mais coerente com o sistema do projeto do Código de Processo Civil do que vincular aquele julgamento. Portanto, aqui me parece que também essa introdução da coisa julgada sobre a questão prejudicial é uma questão que pode ser útil e certamente aliviará aí alguns desconfortos decorrentes de julgamentos repetidos sobre temas iguais e sobre, muitas vezes, óticas diferentes que podem conduzir a julgamentos conflitantes. Uma outra modificação, também introduzida aí pelo projeto, diz respeito aos limites subjetivos da coisa julgada. E aqui há uma redação que é, digamos assim, muito, eu diria assim, até problemática. Porque diz o seguinte, hoje, o Código de Processo Civil, no artigo 472, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Parte inicial do 472. O artigo 517 diz o seguinte, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. A leitura desse dispositivo pode dar a entender que a coisa julgada pode beneficiar terceiros. Ela não pode prejudicar, mas pode beneficiar. Aqui há um problema sério. Primeiro, é importante que se diga que o terceiro sempre estará sujeito aos efeitos da sentença, não à coisa julgada. Ele pode discutir no outro processo, mas ele muitas vezes está sujeito aos efeitos naturais da sentença. Muito bem, mas aqui a questão de ser uma coisa julgada in utilibus, aí, quer dizer, para beneficiar o terceiro, é algo um pouco perigoso. E eu fiquei pensando, embora não milite na Justiça do Trabalho, mas eu fiquei pensando exemplos que pudesse trazer aqui em relação ao tema da Justiça do Trabalho. E me veio, ao menos, duas situações aqui que podem ser, digamos, elucidativas do problema que eu vejo. Imaginem que tem uma ação promovida por um empregado pedindo o reconhecimento de um grupo empresarial. Então, ele pede a declaração do reconhecimento de grupo e formula outros pedidos cumulados. Muito bem, se nessa ação envolvendo esse empregado individual, for reconhecida a existência de grupo empresarial, significa que para todos os outros empregados que eventualmente ajuizem a ação, haveria coisa julgada. Então, a interpretação que pode ser extraída desse dispositivo é essa, quer dizer, vale para todo mundo. Só que aqui há um problema muito sério, porque a norma não exige, como exige para a formação da coisa julgada da questão prejudicial, não exige que haja o contraditório efetivo. Não exige que haja sequer contestação. Então, pode ser uma ação em que as empresas não contestaram, por isso houve a revelia, e aí reconhece com autoridade da coisa julgada esse grupo econômico, o que não me parece que é desejável. Assim como, por exemplo, se um empregado ingressa com uma execução trabalhista e julga-se aí, também vai ser uma outra discussão, o chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Essa decisão, se desconsiderou a personalidade jurídica para aquele caso, será que faria efeito para todo mundo? Quer dizer, todos os outros empregados que têm execuções já têm a personalidade jurídica desconsiderada. Então, me parece que aqui a gente tem que ver com cautela esse dispositivo para que não se chegue a situações indesejáveis do ponto de vista prático. Aqui, portanto, me parece que seria melhor a manutenção da regra que a gente tem hoje, que é, inclusive, a redação do Senado. O Senado havia aprovado a redação igual à regra que nós temos hoje, mas depois veio a ser modificado na Câmara. E, por fim, há uma última questão que eu vou tratar, que diz respeito ao chamado princípio do dedutível e do deduzido. Esse princípio, ele diz que consideram-se alegadas e repelidas todas as matérias que a parte poderia invocar, pouco importa se ela invocou ou não,
mas todas elas que dizem respeito ao acolhimento ou à rejeição de determinado pedido. Muito bem, o código ele mantém a redação, essa que é a verdade, é uma manutenção de redação, portanto, não deveria causar qualquer surpresa. Mas o que é interessante é que o Senado havia proposto um item para esclarecer que, se houvesse uma causa de pedir diferente, isso não estaria englobado no princípio do dedutivo e do deduzido. Ou seja, a parte pode pedir, em outro processo, uma consequência jurídica a partir de uma causa de pedir distinta, ou a partir de um outro pedido. Então, a modificação da causa de pedir, a modificação de um dos elementos da ação, enseja uma ação diversa. E, ensejando uma ação diversa, não pode haver a coisa julgada. O Senado propôs a inclusão e, na Câmara, isso foi retirado. Também confesso que não cheguei a saber o exato motivo disso. Mas, na prática, às vezes nós nos deparamos com situações que são reconhecedoras da existência da coisa julgada, ou do óbice da coisa julgada, muito embora haja uma causa de pedir distinta. E aí, por aplicação desse princípio do dedutivo e do deduzido, a questão ficaria acobertada pela coisa julgada. Eu mesmo tive um caso prático em que houve um pedido de anulação de um ato jurídico, com base em uma premissa, julgado improcedente esse pedido, foi ajuizada uma nova ação com outra causa de pedir. E aí o juiz falou, não, isso daí deveria ter sido alegado na primeira ação. Não, mas não é obrigatória a acumulação de todas as causas de pedir no mesmo processo. Eu posso formular o mesmo pedido com base em outra causa de pedir. Mas isso veio a ser reconhecido no primeiro grau e no Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso está pendente de julgamento na STJ, mas revela, muitas vezes, que é bom que o texto legal seja esclarecedor, seja uma norma para tirar qualquer dúvida, para demonstrar que não há coisa julgada nessa ou naquela situação. E aí eu não sei por que foi suprimido na redação da Câmara, mas me parece que seria mais adequado a manutenção desse dispositivo. Então, senhores, sobre a coisa julgada, é um tema curto, especialmente nessa questão das modificações introduzidas pelo projeto do novo CPC, a não ser esse ponto aí da questão prejudicial, que me parece o mais relevante de todos, mas, no geral, me parece que o Código evolui aqui no sistema da coisa julgada ao dar um tratamento mais apropriado para tentar, já que a questão será resolvida, que ela seja alcançada também pela coisa julgada. Então, senhores, agradeço mais uma vez a participação e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento.